Queridos, vamos para a palavra do Senhor? Nós estamos na nossa segunda parte do culto. A primeira parte do culto é adorar. Digam comigo, primeira parte do culto, nós adoramos. Segunda parte do culto, nós nos sentamos para ouvir os conselhos do Senhor. Amém? Terceira parte do culto, nós dizimamos e ofertamos, nós damos a Deus as nossas riquezas. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar com vocês hoje sobre Deus, a ira de Deus e o seu método. Digam comigo, a ira de Deus e o seu método. Muito bem. Eu quero falar com você então sobre a ira de Deus. Por que Deus está irado? Por favor, tá ruim de ler. Deixa baixinho aí, tá bom. Tá horrível, não mexe muito não. Isso. Ei, 2, tá bom, para aí. Mexe não, deixa esse negócio. Deixa baixinho, que fica menos feio. Então veja, eu quero falar com você sobre Deus está irado, ou a ira de Deus. Por que Ele está irado? Ok? Por que Ele está irado? Qual é o nosso método para nos livrarmos da ira de Deus? E qual é o método de Deus para nos livrar da ira? Ok? Então é sobre isso que eu vou começar. Eu sei que talvez eu não termine, mas eu vou tentar, vou me esforçar. Então, por que eu quero falar sobre esse assunto, sobre Deus irado? Eu tenho pregado sobre o amor de Deus, sobre a sua graça, sobre como Deus é bom, sobre o que Jesus fez por nós, e esse tem que ser o enfoque da pregação da igreja, porque nós temos sido muito bons em condenar pecados, em apontar falhas, ok? Em afrontar, em apontar dedo, mas nós temos sido muito fracos no que se refere a dizer o que Jesus fez por nós, qual é a sua grande provisão na cruz do Calvário, ok? Então a minha ênfase como pregador é mostrar a você como Deus é bom, como Ele é grande e o tamanho da provisão dEle para nos salvar, ok? Por isso que a ênfase da nossa mensagem é 2 Coríntios capítulo 13, que diz o amor de Deus nosso Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Então, amor do Pai, graça do Filho, comunhão do Espírito, essa tem sido as ênfases das nossas mensagens, eu espero que seja assim para sempre. Nossas mensagens são dentro dessa tríade. Ou nós falamos sobre o amor do Pai, ou nós falamos sobre a graça do Filho, ou nós falamos sobre a comunhão do Espírito Santo, ou falamos sobre os três ao mesmo tempo. Ok? O que acontece? De repente a gente escuta tanto sobre Deus me amar, sobre Jesus ter me substituído, sobre Ele me tratar de acordo com que... Deus me tratar de acordo como Ele trata Jesus, porque houve uma substituição, e de repente eu começo a me esquecer que o pecado ofende a santidade de Deus. Vocês estão comigo? Então de repente eu posso focar tanto no aspecto que eu esqueço o outro. Eu esqueço que o meu pecado ofende a Deus, a santidade de Deus. Então, a gente precisa prestar atenção para não perder a Bíblia como um todo, não uma parte somente, mas a Bíblia. A Bíblia toda, ela é apta para ensinar, para construir, para repreender, para corrigir, para disciplinar na santa justiça de Deus. Toda as Escrituras é assim, amém? Ela é boa para o ensino. Então, veja bem, Adão ouviu de Deus que no dia em que ele comesse da árvore da vida, ele morreria. Vocês lembram disso muito bem, sim ou não? Foi uma sentença de Deus. Adão, não coma, porque se você comer, você morre. O que é isso? Sentença do pecado. Se há uma desobediência, tem uma sentença, vai morrer. Deus disse a Moisés que não teria o culpado por inocente. E Deus disse a Ezequiel: a alma que pecar, esta morrerá. E de acordo com o apóstolo Paulo, ele disse que o salário do pecado é a morte. E ele disse ainda que aquele que semeia o que agrada aos maus instintos terá uma colheita de perdição. Ok?
Um outro modo de dizer é: quem semeia na carne colherá a corrupção. Em uma outra versão, esse texto está dizendo assim: aquele que semeia o que agrada aos seus maus instintos terá uma colheita de perdição. Então veja que coisa interessante. Deus, ele nos salvou mediante o sangue de Jesus, nos tornou limpo e nos santificou. E esses são uns termos que são muito difíceis para nós dizermos, né? Você dizer eu sou santo, aí você dizer eu mesmo não sou não, eu sou justo, eu mesmo não, né? Porque todas as vezes que a gente fala, a gente olha para nós. E essa é uma armadilha, porque a armadilha, o entendimento correto é: fale olhando para o que Jesus fez. Leve o seu pensamento cativo à obediência de Jesus em seu lugar, não à sua obediência. Porque você nunca obedeceu. Você obedece em 1 e perde em 10, em 8. Não é? Então, nossa obediência é absolutamente falha. Ou Deus enviou Jesus para nos salvar pela sua infinita graça, ou então nós estamos ferrados. Porque nós nunca conseguiremos atingir o nível da santidade de Deus, isso é fato. Amém? Então veja, o apóstolo Paulo, entretanto, isso não significa dizer que nós não precisamos prestar atenção no que fazemos, porque o que fazemos tem consequências. Ok? Nós vivemos no mundo físico, mas o nosso espírito é espiritual. Então a gente transita entre esses dois mundos. Somos naturais, mas somos também espirituais. E o mundo espiritual tem leis, assim como tem leis na terra. Se eu soltar essa garrafa, vai cair. Lei da gravidade, não tem jeito. Não é assim? Tudo que sobe um dia desce. Lei da gravidade. Né? Tudo que sobe um dia desce. Tudo aquilo que um dia foi bonitinho, um dia vai ficar feinho. Né? Tem a lei, essa infeliz lei da gravidade. Mas vocês compreendem comigo? Deus disse a Adão: se você comer dessa árvore, você vai morrer. Deus disse a Moisés: o culpado eu não terei por inocente. O culpado é culpado. Ele disse a Ezequiel, a alma que pecar vai morrer. Paulo disse: o salário do pecado é a morte. E aquele que semeia o que agrada os seus maus instintos terá uma colheita de perdição. Então eu preciso observar os maus instintos. Jesus me salvou, mas ele não tirou o livre-arbítrio, ele não tirou a capacidade de fazer escolhas. E é exatamente a capacidade de fazer escolhas que significa dizer que nós somos de Deus ou não. Ok? Porque os filhos de Deus têm certas escolhas, e os filhos do diabo têm outras. Ambos estão diante da mesma situação, ambos estão sendo tentados pela mesma coisa, ambos são fracos na mesma coisa, mas o Filho de Deus toma uma outra decisão. Ele é livre para fazer, mas ele também é livre para decidir não fazer. Então Paulo disse: não esqueçam desse detalhe. O que semeia para agradar os seus maus instintos terá uma colheita de perdição. O apóstolo Paulo também diz, em Romanos capítulo 1, versículo 18: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Então veja, de repente nós fazemos certas coisas que não são legais, não são boas, e a gente nem imagina que aquilo acumula ira. Então, pessoas fazem o que querem fazer. Maridos fazem o que querem fazer, mulheres fazem o que querem fazer, filhos fazem o que querem fazer. E eles nem sequer estão percebendo que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Então o que se está sendo feito debaixo da terra não está passando despercebido. A ira do céu se manifesta a ira de Deus contra toda impiedade e perversão dos homens. Olha só outro texto, Romanos capítulo 2, versículo 5. Mas, segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Olha só, por causa de um coração duro, por causa de um coração impenitente, o Senhor disse: você só está entesourando, aumentando o tesouro da ira para ti no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Ok? Você está empolgado com essa pregação? Se liga, Vaz, isso é Bíblia. Amém? Eu acho bom a Bíblia porque a Bíblia é a lanterna de Deus. Se não fosse a lanterna, como é que eu ia enxergar os buracos?
Eu estou te falando sobre os buracos. E a lanterna de Deus está dizendo, aqui tem buraco, não pisa aqui. Então ele disse que ter um coração que não se arrepende, ter um coração duro, é bucho. É problema. Porque Deus revelou do céu a sua bondade e a sua misericórdia, e mesmo assim eu mantive meu coração duro, não me arrependi. Ele disse, esse ato está acumulando ira para o dia da ira, porque Deus um dia vai sentar e vai julgar as coisas dos homens. Um outro texto, Romanos capítulo 5, versículo 9. Logo, muito mais, sendo agora justificado pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Veja, ele fala sobre ser salvo da ira e um modo de ser salvo dessa ira. E qual é o modo? Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue de Jesus, seremos salvos. A única porta, a única saída para ser salvo da ira é o sangue de Jesus. Romanos capítulo 9, versículo 22. Diz assim, e que direis? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparado para a perdição. Veja, aqui tem muitas declarações acerca de Deus mostrar a sua ira, reservar para o dia da ira, aquele que foi preparado para o dia da ira. O que eu estou dizendo é que Deus está irado com algumas ações que os homens fazem. Ok? E eu não vou explicar os textos sobre a ira, porque eu teria que explicar um a um. Eu estou só citando o que a Bíblia diz, porque eu estou querendo convencer a você que Deus está irado. Dos céus se manifesta a ira de Deus contra a impiedade dos homens. Efésios capítulo 2, versículo 3 diz, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos dos nossos maus instintos, fazendo a vontade dos nossos maus instintos e dos nossos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Acompanharam isso aqui? Efésios 2:3. Entre eles nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Filhos da ira. Agora, outro texto, Efésios 5, versículos 5 e 6. Porque bem sabeis isso, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ok? Então veja bem, Paulo está dizendo, vocês sabem, ele está escrevendo a Efésios, no livro de Efésios, capítulo 5, versículos 5 e 6. Vocês sabem que nenhum devasso ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. E depois ele adverte, ninguém vos engane com palavras vãs. O que são palavras vãs? Filosofias. Ok? Filosofias, pensamentos, especulações. Ocorre um detalhe interessante na nossa cultura, e isso é antigo, não começou agora, que são as vãs filosofias, como Paulo está falando aqui, vãs palavras, sofismas. O que ocorre? Quando não encontramos um modo de nos justificarmos diante de Deus, nós criamos o nosso próprio caminho. E daí surgem as muitas filosofias, e muitos filósofos, desde que Jesus veio, se levantou com todo tipo de teoria. Nas filosofias, eles querem desmantelar primeiro o conceito de Deus. Deus não existe. Deus é uma força, Deus é uma coisa, Deus é um princípio, Deus é... Enfim, vão dar definições. Então a primeira coisa é, tire a ideia de Deus. Se você tira a ideia de Deus, também cai por terra os céus. Se você tira a ideia de Deus e dos céus, também não tem pecado. Se não tem pecado, não tem diabo. Se não tem diabo, não tem inferno. Se não tem inferno, então está de boa. É nós, estamos juntos. Então a primeira ideia é, tire Deus da equação da vida. E tudo pode. Isso é filosofias, é vãs palavras. O que Paulo está dizendo é, não entra por essa vibe. Isso são vãs palavras. O que eu estou dizendo para você é, vocês sabem que nenhum devasso, nenhum impuro, nenhum avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência.
Estão comigo? Então nós fomos chamados, isso aqui significa dizer que são pessoas que estão na igreja ou fora da igreja, tanto faz. O fato de eu estar na igreja não me torna automaticamente salvo. Alguns brincam dizendo que se você for para o McDonald's, você não se transforma no sanduíche. É ou não é? Entendeu não aqui o negócio? Se você entrar na igreja, automaticamente você está salvo? Não. Do mesmo jeito como se você entrar no McDonald's, você não vira sanduíche. Estão comigo? Quem é que está salvo? Aquele que recebeu Jesus como seu Salvador. Foi lavado pelo seu sangue. Ah, pastor, mas todos que estão na igreja não estão? Bem, Paulo está dizendo, se você continua nos caminhos devassos, ainda não entrou no reino. Vocês compreendem isso? Vocês querem que eu explique o que é devasso? É alguém que faz putaria. A Bíblia é chique. A Bíblia é chique, mas no nosso português do Ceará é assim. Vocês entenderam? Nenhum devasso ou impuro. Que é isso, pastor? É isso aí que vocês ouviram. São pessoas que estão seguindo seus maus instintos para fazer todo tipo de coisa que eles sabem que Deus não aprova. E como eu não sou capaz de obedecer aquilo que Deus aprova, então eu vou criar minhas filosofias. E nas filosofias eu vou dizer, Deus não existe. Satanás não existe, pecado não existe, inferno não existe, céu não existe. Sim, e a culpa que está dentro de você, ela é real ou é mentira? E como que você acha que você vai resolver isso? Pois bem, mais na frente a gente vê. Estão comigo? Um outro texto, Colossenses capítulo 3, versículos 5 e 6, Paulo diz assim, exterminai as vossas inclinações carnais. Aí, aqui ele cita alguns nomes. O que são essas inclinações carnais? Ele disse a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então veja, exterminai, pois, as vossas inclinações carnais. Ele diz, a prostituição. O que é prostituição? É uma pessoa que bota uma bolsinha e sai rodando? Quem quer fazer programa? 10 por 3, como é que é? 3 por 10. O que é a prostituição? Certamente a prostituição são sexo cometido fora do casamento. É um termo genérico. E o que é a impureza? A impureza é bem mais ampla. Para ele não citar um monte de coisa, ele cita a palavra impureza, que envolve sexo, mas envolve outras coisas também. Tipo malícia, enganação, enganar pessoas, enrolar pessoas. É mais amplo. Ok? Tirar vantagem das pessoas, abusar de pessoas, usar de sua posição, de seu estado para tirar vantagem. De filho, filho tirando vantagem de pai, pai tirando vantagem de filho. Ok? Isso está dentro de casa, isso está no nosso dia a dia. Paulo diz, todo tipo de impureza tem que ser removida. Tanto seja sexual, como seja em outras áreas também. Aí ele fala sobre paixões e vil concupiscência. A vil concupiscência são desejos quase que insuportáveis. Como é que eu vou fazer isso? Pois é, vamos já ver. Como é que eu vou lidar, como é que eu vou exterminar? Porque ele diz para exterminar. Como você extermina barata, como você extermina rato, como você extermina pragas. Ele diz, extermine essas inclinações carnais. Por quê? Ele diz, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. E como vos converteste dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e esperardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Fale comigo, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Muito bem.
Então Paulo está explicando aqui, vocês se converteram dos ídolos, agora vocês estão servindo ao Deus vivo e verdadeiro, e vocês estão esperando dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo, que vos livra da ira vindoura. Então veja, o que aconteceu comigo? Ele disse, você foi convertido de práticas pagãs para servir a Deus, e agora você tem uma expectativa. Você está esperando Jesus se manifestar nos céus. Ok? Então o Senhor me tirou daquilo que o mundo gera para uma santa expectativa no retorno dele, que é ele que me livra da ira vindoura. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Digam comigo, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação. Muito bem, esse é o destino de Deus. É desejo de Deus que nós experimentemos a sua ira que vai ser manifestada? Não. Ele manifestou Jesus para nos livrar dessa ira. Então, um caminho foi aberto. Quem vai entrar por ele? Uma coisa interessante que eu quero que os irmãos percebam é que nós fomos salvos por Jesus para praticar as obras. Amém? Vocês foram salvos para as boas obras. O problema é que quando nós entendemos que nós fomos salvos pela graça, e pela graça somente a gente diz, aleluia, Deus me ama. E se Deus me ama, eu posso tudo. Não, você foi salvo para as boas obras. Não faz sentido eu pegar o meu cachorrinho, lavar ele todinho, para quê? Para que ele corra para a lama. Não faz sentido isso? Eu pago lá o pet shop, vai em R$1.000, não, 100 reais, sei lá quanto é. Dependendo do cachorro é mais caro. Lavou, pintou, penteou, botou lacinho, pintou as unhas, cheirosinho, maravilhoso. Para que você fez isso? Foi para soltar ele no esgoto que passa na rua 51? Não, né? Para que foi que você fez isso? Para ele sentar no seu sofá, foi ou não foi? Para ele poder subir na sua cama, foi ou não foi? Então, se Jesus nos salvou para nos livrar da ira, ele fez isso para quê? Para que você viesse para perto dele. Amém? Então, por que Deus está irado? Vocês estão convencidos que Deus está irado contra a perversidade dos homens? Então, por que Deus está irado? A primeira pergunta foi... Não, a primeira foi uma afirmação, Deus está irado. A segunda é uma pergunta, por que ele está irado? A primeira coisa que Deus está irado é porque a lei, ou as escrituras, ou os pensamentos de Deus, os desejos de Deus, ela é a expressão da pessoa e da vontade de Deus. Ok? Ele não ordena o amor e proíbe o homicídio simplesmente porque ele resolveu fazer. Ah, eu não gosto de homicídio e eu queria indicar você para amar. Só isso mesmo. Não, por que ele fez isso? Ele fez porque a sua própria natureza santa, ela exige certas ações e proíbe outras. Ok? Então, se Deus proibiu, se Deus ordenou o amor e proibiu o homicídio, ele fez isso porque a sua própria natureza exige isso. Deus afirma amar o bem porque ele mesmo é amor. Mentir é pecado porque Deus mesmo não pode mentir. Então, quando ele coloca em sua palavra para nós fazermos certas coisas, é porque aquilo é a sua própria natureza. Fazer algo diferente daquilo ofende. Ok? Então, se eu amo Deus e eu vim para perto de Deus e eu sei que aquilo ele odeia, por que eu vou continuar fazendo? Ok? A lei é como se fosse uma... Você entenda a lei como sendo aquilo que Deus deseja que façamos, ok? A lei é como uma transcrição da natureza de Deus. Portanto, desobedecer a lei é sério, não porque a lei possua algum valor e dignidade essencial em si mesmo, mas porque desobedecê-la é, na realidade, atacar a própria natureza de Deus. Eu vou citar aqui um exemplo para ver se você me entende. O que acontece com você quando você vê uma mãe ou um pai espancando uma criança na rua? A criança chorando, babando, um monte de catarro assim,
As lágrimas, os gritos, berros e o pai e a mãe puxando pelo braço como se fosse um bicho, uma coisa. Como é que você fica? Como é que você se sente? Imagine um ceguinho que vai atravessar uma rua e você vai por trás e topa assim na perna dele, pá, e puf. Como é que você se sentiria vendo isso acontecer? Estou perguntando. Se você visse um homem batendo numa mulher, o que é que acontece dentro de você? Como é que você se sente? Como é que fica dentro de você? Uma criança, um homem batendo numa mulher, um ceguinho, você dando um tapazinho no pé dele para ele se esbarramar no chão, um marido espancando a mulher. Como é que você se sente dentro de si? Bom, eu vou dizer o que normalmente aconteceria. Quando você vê um homem batendo numa mulher, o sangue ferve e a primeira coisa que vem à sua cabeça é: ou eu vou para cima dele e espanco ele, ou eu vou na delegacia de mulheres, ou uma delegacia comum, e vou tomar providência para que a justiça faça o que eu quero fazer. Isso é o quê? Justiça. Sim ou não? É justiça. Agora, por que isso acontece? E é curioso porque em algumas casas de cristãos, eles admitem esse comportamento. Ok? Eles admitem. Um homem espancar uma mulher, por exemplo. Admitem. E convive com aquilo como se fosse normal. Não toma uma atitude. E por que não toma? Porque eu quero proteger. Está certo isso? Vocês estão caladinhos hoje? Vou mudar o tema da mensagem. Por que Deus está irado contra o pecado? Porque o pecado ofende a sua própria natureza. Assim como tem algumas coisas que se você vê acontecer, seu sangue ferve e você quer tomar atitude. Porque você diz, isso é muito injusto, isso é muita opressão, isso está errado, não é para ser assim. Mas, às vezes, porque é meu filho ou porque é uma pessoa que eu amo, eu digo, não, vamos proteger, vamos deixar assim mesmo, né? Não faz nada não. E qual é o problema? É que a gente acha que Deus faz a mesma coisa. Só que Deus não faz a mesma coisa. Ele é completamente amor e Ele é completamente justo. E esse é o dilema de Deus. Eu amo muito você, mas o seu pecado exige justiça. Eu vou fazer o quê? Ok? Então vocês entenderam, primeiro, por que Deus está irado? Porque a sua lei é uma expressão da sua própria natureza. É como Ele é. Se Ele diz para não matar, não é à toa, não mata não, é só uma regrinha besta para a gente. Não, é porque se você ferir alguém, isso me fere. Por que Ele diz que não deve mentir? Porque é uma regrinha besta mesmo assim, os religiosos que observam isso aí. Não, é porque quando você mente, me ofende, fere quem eu sou por dentro. Eu odeio mentira e eu odeio falsidade. Eu prefiro a verdade, ainda que ela seja feia. Ok? É preferível a verdade, ainda que feia, do que a mentira e a falsidade, porque ela camufla a realidade. Então, primeiro, Deus está irado, porque a desobediência de sua lei ofende a sua natureza. Segunda razão, porque Deus está irado, é porque Deus ama seus filhos e odeia aquilo que os destrói. Por favor, repita isso comigo. Por que Deus está irado? Diga comigo, porque Ele ama seus filhos e odeia aquilo que os destrói. Isso não significa dizer que Deus está irado e emocionalmente instável como um ser humano que quando se ira. E normalmente é essa relação que a gente faz. A gente compara Deus com quem nós somos.
Então a gente acha que do modo como nós nos iramos, Deus está irado comigo. Então não é assim que funciona. Significa simplesmente que Ele ama você e odeia aquilo que você se torna quando você desobedece. Ok? Deus me ama tanto e Ele odeia aquilo em que eu me torno quando eu desobedeço. Pense, por exemplo, o caso de um pai recebendo um filho de madrugada alcoolizado. Ele fica irado? Tem alguns pais que bebem junto com o filho, né? Tudo bem, mas eu não estou falando desses casos, não. Infelizmente, tem muitos e muitos e muitos pais, e esse é um problema seríssimo que nós enfrentamos. Que em vez deles serem modelos para os seus filhos, para o bem, eles são modelos para os seus filhos para o mal. De modo que eu fico vendo que o único modo que nós temos de sermos relevantes na sociedade, ou seja, que a gente tenha alguma importância na sociedade, é que a gente consiga fazer um trabalho sério com os pais. Porque, infelizmente, os pais pensam assim: meu filho, faça o que eu te digo. O que eu te digo é o certo. Mas não faça o que eu faço, não. Não faz o que papai faz, não. Vai funcionar esse ensino? O filho vai fazer o que você ama fazer. O filho vê em você uma inspiração de ser. Você pode dizer 1000 coisas, ele vai querer ser você. Não funciona. Se eu quero ensinar meu filho, eu tenho que ensinar como? Fazendo. Sendo, indo na frente, mostrando o caminho, mostrando o modelo. Então, infelizmente, a gente vê pais que bebem com seus filhos, fumam com seus filhos, se drogam com seus filhos, se prostituem com seus filhos, colocam eles no caminho perverso, quando deveria ser o contrário. Mas vamos imaginar um pai que não é desses, mas é um pai que, quando vê um filho chegando de madrugada, morto de bêbado, vomitando, ele fica irado. Mas ele fica irado não... Veja, a ira dele como é que se comporta? É por causa daquilo que o meu filho está se tornando ou vai se tornar. O que o pai faz é olhar para o futuro e ver o que ele vai se tornar se ele continuar nesse caminho. Por causa disso ele fica irado. Por causa disso ele bate, ele grita, ele arrebenta, ele esperneia. Por quê? O desespero dele é o que eu estou vendo que vai acontecer se ele continuar assim. No que ele vai se tornar, se ele ficar nesse caminho. Agora, por que Deus está irado? Porque é assim que ele faz. Ele olha para mim e sabe que se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo, ele sabe o que vai acontecer comigo no futuro. E ele disse, eu não posso ficar feliz com isso. Eu não posso estar contente e satisfeito com isso. Vocês estão comigo? Então Deus está irado. A primeira razão que ele está irado é porque a sua lei é uma expressão de quem ele é. Então eu devo obedecer ao que Deus manda eu fazer, não porque é uma regra idiota, mas é porque aquilo expressa o seu caráter, o que ele gosta, o que é certo, o que é bom. Ok? A segunda razão porque Deus está irado com a desobediência é porque ele vê no que eu estou me tornando à medida que eu vou desobedecendo. Chame isso de santa hostilidade, um justo ódio do pecado, um divino desgosto pelo mal que destrói os seus filhos. A questão não é como que pode um Deus tão amoroso se irar. A questão não é essa. Repita comigo. Como que pode um Deus tão amoroso se irar? A questão não é essa. Qual é a questão? A questão é como poderia um Deus tão amoroso não se irar. Ok? Como poderia? Eu vou citar um exemplo. Aliás, eu já citei o exemplo. Imagina que o menino chegou 3 horas da madrugada, bêbado, vomitando, talvez brigou na rua com alguns hematomas na cara, todo sujo. E o pai olha para aquilo e diz, e vai dormir. Se você estivesse na sala, você diria, como isso é possível? Ok? Qual seria a expectativa normal? É o desespero. A expectativa normal é o quê? É o grito.
A expectativa normal é o quê? Correção. A expectativa normal é sacudir e tentar trazer para a realidade. A expectativa normal. Porque Ele ama. Amém? Então a pergunta não é, ora, Deus é amor, jamais Ele estará irado comigo. Como assim? Isso é loucura. O errado seria se Ele não se irasse. Primeiro porque a desobediência à palavra ofende quem Ele é. Filho, nós não somos assim. A nossa família não se comporta assim. Nunca nos comportamos assim. Não é assim que é certo. Não é assim que nós fazemos. Isso envergonha a nossa família. Nenhum dos meus filhos jamais fez isso. Então esse comportamento está completamente fora de contexto. Ok? Não faz sentido. Eu estou imaginando Deus, ok? Deus está dizendo, filho, tu é da minha família, eu sou santo. Nossa família é santa. Nossa família pisa naquilo que é excelente. Nossa família não come comida de porcos e nem deseja. Nossa família não deseja o que os cães desejam. Nós somos da excelência, nós somos do céu. Esse comportamento não é conveniente, não faz sentido, estraga, não é pérola, não enfeita. Está fora de contexto esse comportamento. Então, a expressão não é, como que pode um Deus santo se irar? Impossível, Deus santo, Deus cheio de amor não se ira. Não, é o contrário. Como que pode um Deus que ama não se irar? E Ele se ira porque se importa. Como nós vimos na Santa Ceia, a ministração que nós fizemos, o Senhor disse, qual é o filho que não está debaixo da disciplina do pai? O filho que não está debaixo da disciplina do pai não é filho, é bastardo. Ok? Porque o natural é o quê? Todo filho está debaixo da disciplina do seu pai. Por causa disso é que ele é filho. Porque ele assimila, absorve a disciplina do seu pai. Então a pergunta é, qual é o filho de Deus que não se importa em ajustar os seus comportamentos de acordo com aquilo que o pai entende que é certo? Qual é o filho que não quer a disciplina que Deus tem para nós vivermos nela? Vocês estão comigo? Muito bem. Então, pergunta, nós entendemos isso, Deus está irado, e por que Ele está irado? E aí vem uma segunda questão que é, como é que a gente tenta resolver o nosso problema? Alguns têm tentado acalmar a sua consciência, ou resolver o seu problema de desobediência a Deus. Como? Como é que eu vou resolver o problema da minha desobediência a Deus? Alguns têm tentado acalmar suas consciências indo para a igreja. Já pensou que negócio? Como é que eu vou acalmar a minha consciência? Bom, eu vou frequentar a igreja. Eu vou me tornar bonzinho. Outros tentam acalmar suas consciências fazendo penitências. Eu tenho que fazer algumas coisas, castigar o meu corpo. Orar de joelho 3 horas por dia. E se não for suficiente, bota uns carocinhos de milho, porque eu tenho que fazer aqui alguns comportamentos para ver se eu consigo de algum jeito agradar a Deus, ou então me livrar do pecado que assedia minha alma e tenta me dominar. Eu preciso fazer algumas coisas. Outros dizem, vou fazer jejuns, e fazem jejuns intermináveis. Outros dizem, não, eu vou me purificar dando dinheiro para a igreja. Eu vou dar, eles pedem lá que a gente dê 10%, eu vou dar 30%. Aleluia. E quem olhar para... Que Deus te use, vaso. Que Deus te use. O problema é que isso não vai resolver seu problema. Ok? Não é assim que vai resolver o problema. Então alguns dizem, bom, a minha consciência é pesada, eu erro muito, então quem sabe, se eu der dinheiro na igreja, se eu ajudar, eu não vou me livrar desse problema. Alguns outros dizem, bem, eu vou fazer muitas orações, eu vou fazer muitas cestas básicas, e eu vou entregar para as pessoas, eu vou comprar roupa, eu vou pagar alguns aluguéis para algumas pessoas carentes. Outras dizem, eu vou me abster de qualquer coisa que me possa dar prazer. Eu não vou comer docinho, nunca mais vou beber refrigerante, sorvete nunca mais.
guloseimas, carne, não, nada que possa me dar prazer, eu não vou fazer porque eu estou me penitenciando, porque eu preciso acalmar o sentimento de culpa que está me consumindo. Outros dizem assim, bem, eu vou confessar meus pecados. Aí arranjam um confessador e diz, cara, senta aqui, quero confessar meus pecados. Outros começam a lutar contra os seus maus hábitos com todas as forças que têm, colocam-se sob disciplina de negarem a si mesmo, negligenciam seus próprios corpos, alguns têm chegado ao ponto até de se cortarem, e outros têm feito peregrinações. Vou daqui para São Francisco, daqui para Canidé, de pé, vamos fazer aqui uma caminhada do perdão, da fé, mas vamos de pé, não, dá aqui uma carona, vamos comigo no carro. Não, senhor, você é Satanás, você está sendo usado, porque eu estou aqui na verdade para me penitenciar, e eu estou indo de pé, mas eu acho que de sandália não está legal, eu vou de pé descalço, porque é para doer mais, é para ser mais sacrificioso. Então algumas pessoas têm se comportado desse modo para lidar com suas consciências pavorosas de pecado. Então a gente pensa no pecado como se ele fosse apenas um ato de desobediência a Deus. É assim que a gente pensa que o pecado é só um ato de desobediência a Deus. Mas veja o que a Bíblia fala em Isaías capítulo 57, versículo 20. Ele diz assim, os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Diga assim, eu entendi tudo. Tá, mas vamos dizer em voz alta, eu entendi tudo. Amém, a próxima pregação vai ser melhor. Mas por hoje nós estamos fazendo o quê? Estamos lançando fundamentos. Amém? Você precisa entender uma coisa e precisa entender outra coisa. Veja, diga comigo, Isaías 57, versículo 20. Diz assim, os perversos são como o mar agitado, que não podem se aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. O que é que eu estou querendo mostrar para você? Que o pecado ou a desobediência a Deus não é simplesmente desobediência. A coisa vai mais além. Por exemplo, esse texto que nós estamos vendo aqui, o termo que diz perverso não é uma pessoa que é má no sentido de bater nos outros, de matar os outros, de ferir os outros, de brigar. Esse não é o perverso. O perverso aqui é alguém separado de Deus. Ok? Então ele disse, os que são separados de Deus por causa do pecado, eles são como um mar agitado e não se pode aquietar. Ele não encontra paz interior. Ok? Não se pode aquietar. Aí ele diz, cujas águas lançam de si lama e lodo. O que é isso aqui? Ele está dizendo que o movimento natural do mar lança de si lama e lodo. O que isso quer dizer? Que você não precisa fazer nada para lançar lama e lodo. Você não precisa fazer nada para desobedecer a Deus. E a inclinação natural é fazer isso. Ok? O homem separado de Deus é como um mar agitado. Ele não se aquieta, não tem paz dentro dele. E ele lança de si lama e lodo. Ou seja, ele não precisa fazer nada, só o movimento natural, só o viver já vai lançar lama e lodo por onde ele passar. O que é isso? Eu estou falando que o problema do pecado é que ele não é apenas a desobediência a Deus. O problema do pecado é uma questão de natureza. Vou citar um exemplo para você entender. Você já viu o exemplo do peixe e do escorpião, não é? Diz que o escorpião estava em cima de uma rocha, estava chovendo e o rio estava subindo. Estão compreendendo aqui? Uma rocha e o escorpião em cima da rocha.
e estava chovendo e a água estava subindo. O escorpião viu passando um peixinho. Aí o escorpião disse: ô peixinho, vem aqui. Aí o peixinho, você é besta? Eu vou me aproximar de você, rapaz? Você é doido? Mas por que, seu peixinho? Você está com medo? Ele disse: ora, você vai me ferroar. Mas, seu peixinho, é lógico que eu não vou. Se eu ver meu estado aqui, já eu vou estar morto. A água vai subir e vai me matar. Aí o peixinho disse: faz sentido. Aí o peixinho se aproximou do escorpião. O escorpião disse: seu peixinho, você não acha uma boa ideia se você me salvar? Como é que eu posso fazer isso, ô escorpião? O senhor deixa eu subir nas suas costas, aí o senhor me leva lá para outra margem e me deixa lá. Aí o peixinho disse: você acha que eu sou besta? Se você subir nas minhas costas, você vai me ferroar. Aí o escorpião disse: mas seu peixinho, isso não faz sentido. Se eu ferroar o senhor, vai morrer eu e você. Aí o peixinho disse: faz sentido. Faz sentido. Aí o peixinho foi, encostou e o escorpião subiu. E o peixinho levou ele para outra margem. Quando chegou na margem, antes de chegar na margem, o escorpião ferroou. E o peixinho ia morrendo. Mas antes do peixinho morrer, ele perguntou: ô seu escorpião, por que o senhor fez isso? Aí ele disse: porque a minha natureza é ferroar. Ok? Então a desobediência a Deus é mais do que uma desobediência. A desobediência gera uma natureza má, que lança de si lama e lodo. Aí você pergunta: mas por que você fez isso? É porque é da minha natureza fazer. Então qual é o único jeito que tem de nós sermos mudados? É se Deus mudar. O único jeito de dentro de nós ser mudado é se Deus entrar na história e mudar a nossa história. E agora é quando a história começa a ficar boa. E o tempo vai terminando. Mas você compreende, você percebe comigo que é impossível mudar a minha própria natureza? Como é então que essa natureza pode ser mudada? Só tem um jeito. É se você crê em Jesus, crê no que Ele fez e deixar que Ele perdoe os seus pecados. Começa por aí, ok? Isso não é o final, começa por aí. Vir a Jesus e dizer: Jesus, eu sou como aquele escorpião. Portanto, se a minha natureza é de escorpião, não adianta nada eu fazer penitências. Vocês estão comigo? Porque a minha natureza é de escorpião, isso não vai mudar. Quando eu tiver a chance de tacar o ferrão, eu vou tacar. E a vítima vai dizer: por que você fez isso? É porque é minha natureza. Eu posso lutar, mas é minha natureza. Eu lanço de mim lama e lodo. É natural isso. Qual é o único jeito disso mudar? É se Deus mudar a natureza de dentro. E só Ele pode fazer isso. E como é que faz? Vem a Jesus. Começa assim: vem a Jesus. E se arrepende do seu pecado. Começa aqui. Qual é a sequência? Você vem a Jesus, Ele lhe purifica. Qual é a segunda coisa que Ele faz? Ele dá o Espírito Santo. Agora a brincadeira começou. Quem vai mudar eu por dentro? O Espírito Santo. Ou eu tenho uma experiência profunda com o sangue de Jesus e recebo a bênção do Espírito Santo, ou nada vai ser mudado dentro de mim. Não há especialista na terra que possa fazê-lo. Preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Nós nunca tivemos na história da humanidade tanta gente depressiva. Nunca se ouviu falar. Eu fiquei assustado um dia que eu viajei, fui para o interior e cheguei lá. E a conversa que a gente ouvia das pessoas era: eu estou com depressão. Aí vinha a outra e dizia: eu estou me sentindo deprimida. E a outra: eu estou com depressão. De que palhaçada é essa? Todo mundo deprimido nesse interior. Coisa que você jamais imaginou acontecer no interior. Por quê? Os depressivos da cidade corriam para o interior. Para quê? Para ter contato com a natureza. Para tomar banho no rio, tomar banho no açude. Respirar o ar puro.
acordar com o canto da galinha, do galo, melhor dizendo. O mugido da vaca, né? A catinga do esterco da vaca, delícia. Delícia, você não sabe o que é coisa boa. É você amanhecer o dia e os pássaros cantando, e o chocalho batendo, e aquele vento soprando, e o cheiro do esterco invadindo a casa. É uma delícia, é uma delícia. Mas é sério que eu estou falando sério, estou brincando não. Cheiro de cocô de vaca é bom. Tem um cheiro, tem um odor, né? Então o que acontece? As pessoas da cidade iam para lá para se curar de suas dificuldades. Aí você vai para o interior todo mundo depressivo? Que palhaçada é essa? Queridão, hoje estão chamando por nomes modernos. Mas Deus sempre chamou do mesmo nome. É pecado. E você está separado de Deus. Por favor, eu sei que um monte de gente pode entender isso aqui que eu estou dizendo errado. Mas, veja, você pode seguir psicólogos, filósofos, pode seguir. Mas, querido, o fundamento é o mesmo. O homem está separado de Deus. E o único modo de ele se curar por dentro é se Deus arrancar sua natureza e colocar a dele dentro. Não tem como, o psicólogo não faz isso. O máximo que você vai fazer é tomar medicamentos para tentar sair desse lugar, mas a cura é efetiva só se for de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então veja, eu venho a Jesus e agora o Espírito Santo entra em ação. Preste atenção que eu vou te falar. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor. Olha isso. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo e paz. Olha isso. O que é isso aqui? Fruto do Espírito é amor. Sabe qual a primeira coisa que o Espírito Santo vai fazer com aquele que vem a Jesus? Ele vai mergulhar você no amor profundo de Deus. Engraçado que a gente olha para o fruto do Espírito de Gálatas e a gente diz assim, você tem que amar. Não, você não tem que amar. Ele vai mergulhar você no amor dele. E uma vez mergulhado no amor dele, é impossível não amar. Você sabe por que nós nos tornamos amargos? Falta de amor. Por que nos tornamos rancorosos? Falta de amor. Por que nos tornamos ressentidos? Falta de amor. Por que nos tornamos melindrosos? Falta de amor. Quando o Espírito mergulha no amor do Pai, a única coisa que vai sair de você é o amor do Pai. Você quer ser um marido melhor? Eu estou com uma briga desgraçada para me tornar um marido melhor. O único modo de você se tornar um marido melhor é se você ficar cheio do Espírito. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Vamos ter o Quero Te Ver agora. 7 de setembro. São 3 dias para você se trancar e ficar lá com Deus. Nós não nos separamos para ficar com o Espírito Santo. Nós não nos separamos na nossa diário, no nosso dia diário. A gente fala aqui na igreja para você tirar o TSD. É uma briga. O que é o TSD? Tira 1 hora pelo menos por dia. Para que fica com o Espírito Santo? Nós queremos que Deus nos mude por dentro quando eu não me abro para me relacionar com o Espírito Santo. Como é que ele vai me pegar e me mergulhar no amor do Pai, me encharcar do seu amor? Irmão, todas as pessoas que tiveram experiências profundas com Deus foram experiências no amor de Deus. É ficar mergulhado nesse amor, batizados nesse amor. E uma vez que você sai dali, você não sai a mesma pessoa, é impossível. Aquilo que lhe amarrava e destruía por dentro vai soltar fácil. Então Paulo disse, o fruto do Espírito é amor. Mergulhar no amor, ele vai mergulhar você no amor. Qual é a consequência de alguém que é mergulhado no amor? Ele disse, você vai ter gozo. Escuta, a palavra não é alegria, é gozo. É mais do que alegria, é algo que transborda de dentro para fora. Tudo que você faz aqui na terra te dá alegria, mas não dá gozo. Se você vai para um parque, se você vai fazer brincadeiras, se você vai se divertir, você é alegre, você fica alegre, mas gozo não tem. Acabou aquilo ali, acabou. O fruto do Espírito primeiro é amor. Segundo, ele te enche de gozo. É uma alegria que não cessa.
É um rio que transborda. Gozo. Gozo. Por que você está rindo à toa? Gozo. Sentimento de saciedade. Gozo. Mas eu não tenho nada, tenho um monte de conta para pagar, um monte de coisa. Não importa, tem gozo, porque aquele gozo não é gerado por coisas. Tudo que a gente procura para ter alegria é com coisas. As coisas não suprem você, você é espírito. Ok? As coisas naturais não podem suprir o espírito. João capítulo 4, Jesus fala, Deus está procurando adoradores na terra. Olha que coisa linda. Deus está buscando adoradores. Ele achou você? Você é um adorador? Ele achou você? Veja, diz que Deus está buscando adoradores na terra. Mas que adoradores? Ele disse, adoradores que adorem em espírito. E adorem em verdade. Espírito em verdade. Espírito em verdade. Então é alguém tomado pelo Espírito para ministrar perante Deus. Paulo disse, encham-se do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então separar para ser cheio. Ok? Primeira coisa que o Espírito Santo vai fazer é me mergulhar no amor do Pai. Dizer, você é muito amado. Sensação de saciedades. Sensação de saciedades, convicções profundas. Não tem pregação de nenhum pastor, de nenhum pregador que possa transmitir isso. Só o Espírito e você. Separe-se. Amém? Separe-se com o Espírito Santo. Um dia... Imagine um dia que você vai para dentro do mato, sei lá, você vai alugar uma casa numa serra, uma casa não sei lá onde. Separado, para quê? Para ficar com o Espírito Santo. Eu vi um depoimento de um pregador, só para... A gente termina já, eu planejei terminar com 45 minutos, gente, é sério. É sério, depois vocês trocam de pastor, mas tudo bem. Eu vi um depoimento de um pregador, olha que coisa linda. Disse que, isso aconteceu na África, disse que um homenzinho lá se converteu a Jesus, ele foi à igreja e o pregador estava pregando e ele veio, entregou a vida a Jesus, e aquele homenzinho desapareceu. Dias depois ele apareceu de novo e veio para o pregador e disse, eu quero uma igreja para me pastorear. E o pastor, que é isso, rapaz? Não, eu quero uma igreja para me pastorear. Ele disse, mas nem é assim que acontece, não. Você tem que passar por um processo, tem que ter uma série de coisas. Não é assim não, mas me dá uma igreja para pastorear. Aí ele, vamos pensar nisso. E fui tentando dar um chá de cadeira nele, né? Depois a gente conversa sobre isso. Semana seguinte, eu quero a minha igreja para me pastorear. E ele disse, rapaz, não sei o que, ainda não conversamos. E foi enrolando. Aí um dia a equipe estava reunida e disse, cara, não tem aquela igreja lá que tem 4 irmãos? Tem, dá para ele. Porque ele vai começar lá, não vai dar em nada. Aí ele se frustra, pronto, desiste. Moral da história. Aquele homem entrou floresta adentro. Passou 21 dias com o Senhor. E disse, Jesus me unge para pregar. Jesus me unge para pregar. Jesus me unge para pregar. 21 dias. 21 dias, 21 dias. No final dos 21 dias, Jesus veio sobre ele e veio com uma unção extraordinária. Questão de 1 ano depois, aquela igreja que tinha 4, tinha 1.000 e tantas pessoas. E aquela mesma igreja que tinha os pregadores, que tinha tudo, continuava com o mesmo tanto de gente. O que eu estou dizendo para você? Aí esse homem, interessante, que esse homem todos os anos, no mesmo mês de novembro, no mesmo dia, ele se separa para a mesma casinha, 21 dias com o Senhor, para começar de novo o seu ano. Amém? 21 dias, começar de novo o seu ano. Isso acontece só com pregadores? Não. Isso acontece com tudo. A frutificação de Deus só é possível se for por meio do Espírito. Agora a pergunta é, nós ignoramos o Espírito. Nós não desejamos o Espírito, nós não queremos o Espírito. Mas Jesus morreu para que nós tivéssemos o Espírito. Porque só por meio dele é que a gente vai conseguir agradar a Deus como Ele quer que a gente agrade. Amém? Essa experiência que eu estou contando para você, diz que
Um pregador entrou na casa de um pastor, e o pastor estava segurado com o papel, e chorando, e dizendo: eu amo isso mais do que os meus títulos de teologia. Eu amo isso mais do que os meus títulos de mestrado. Eu amo isso mais do que os meus títulos de doutorado. E o pregador ficou: mas o que é que você ama mais? Era o papel contendo a carta que ele recebeu desse ministro lá da África. A experiência que ele tinha passado. Ele disse: eu amo isso mais do que qualquer coisa. Amém, queridos? Então o que eu quero dizer para você é que o único jeito, qual é o método de Deus? O nosso método é vou fazer penitência. Nosso método é vou fazer coisas. E o método de Deus é eu vou te encher do Espírito. O método de Deus é eu vou te encher da minha própria vida. Só eu dentro de você pode produzir o que precisa produzir. Não há força em você que consiga mudar a sua própria natureza. Você será escorpião. Enquanto Deus não arrancar a natureza de escorpião e colocar a natureza do seu filho para você parecer com ele. Aleluia. Fruto do Espírito é amor. Diga comigo: fruto do Espírito é amor. Segundo, gozo. E a outra, paz. Essas coisas são boas. Elas estão escondidas com o Espírito Santo para dar a você. Que o Senhor vos abençoe. Amém.